Bem-vindos ao Intervalo Literário, meu nome é Bruna e hoje nós vamos falar de Ortodoxia do Chesterton. Vou tentar ler com vocês aqui as minhas anotações, falar o que eu mais gostei de cada capítulo, pra gente poder aproveitar bem esse vídeo, porque eu não vou fazer playlist dessa vez, ok? Então já se inscreve no canal, curte esse vídeo e deixe seu comentário. Eu achei esse livro muito mais fácil de ler do que Hereges. Não sei se é porque ele é um pouco mais curto, então ele não é tão cansativo. E também porque ele tem uma linha mais fácil de seguir, eu acho mais consistente. Tanto que o capítulo 2 desse livro traz um resumo de Hereges. E se você ainda não leu Hereges, dá uma corrida em Ortodoxia e lê o segundo capítulo, tá bom? E assim, várias coisas me chamaram a atenção por conta do que ele vai falar da Igreja Católica, né? Como que ele usa a base do credo apostólico para poder tratar as ideias do tempo dele. Ele vai dizer na página 14 assim: estes ensaios se preocupam somente em discutir o fato concreto de que a teologia central do cristianismo é a melhor fonte da vitalidade e da ética sólida. E principalmente porque aquilo que é mais importante na questão de tratar os seres humanos, de ver a realidade ética e moral dos seres humanos, é a realidade do pecado original. E ele vai falar que os modernos admitem até como é que ele fala? A santidade de Deus, né? A existência de algo maior que o homem, mas não admite o homem, não admite que o homem é pecador, de que o homem tem prazer em coisas horríveis, né? Ele vai dizer o seguinte: alguns novos teólogos questionam o pecado original, que é a única parte da teologia cristã que pode ser provada. E ele escreveu Ortodoxia exatamente para responder a uma pessoa com quem ele disse que os homens que acreditam em si mesmos são aqueles que estão no manicômio, né? E que a expressão mais fiel de acreditar em si mesmo, em vez de acreditar na verdade, é o manicômio. Porque essas pessoas, quando você conversa com elas, existe uma razão nas coisas que elas falam. Existe uma realidade muito hermética, onde o mundo delas funciona muito bem. Mas você que é são, você que está saudável, enxerga que aquela lógica, por mais que seja válida naquele contexto, não é toda a realidade, né? Existem muitas coisas em volta da realidade do louco que ele não admite, ele não tem tempo para aquilo que é prazeroso, para aquilo que é controverso, ele só consegue pensar na estrita lógica dele. E aí ele traz a ideia também daquela imagem do círculo, né? O círculo é perfeito, mas ele não cresce, ele volta no mesmo ponto, tudo funciona só ali dentro. E a cruz, ele vai dizer que é a verdadeira, a melhor forma, né? Do pensamento, que é aquele onde ele se expande para o norte, para o sul, né, para o leste e para o oeste, ele continua crescendo. E bem no ponto central da cruz, onde existe um paradoxo, ou seja, existe um conflito, por causa desse conflito que ela pode crescer, que ela pode se expandir. E o círculo não, o círculo vai voltar sempre no mesmo ponto. Então, ele vai continuar seguindo nessa linha do argumento. E ele vai dizer assim: uma mente como essa, né, uma mente louca, precisa de ar. Ela precisa ver que há coisas mais frescas do que um só argumento. E o cristão faz isso, né? Ele admite que o universo é diverso, que existe uma miscelânea de realidades até dentro do próprio homem, né? Que ele pode ser, que tem um pouco de besta, de demônio, de santo, de cidadão dentro dele, e que ele tem até mesmo um pouco de loucura. Isso tudo no capítulo 1, né? No capítulo 2, ele vai falar sobre o suicídio do pensamento. E esse suicídio se deu principalmente no mundo moderno por causa da quebra, por causa do desequilíbrio religioso que a reforma trouxe, mas que outras coisas poderiam ter trazido e trouxeram, que é quando você sai desse sistema religioso e os vícios e as virtudes ficam descontroladas, né? Elas não têm nenhum contraponto. E aí ele diz que a humildade é uma virtude que se descontrolou. Ela saiu do órgão da ambição para o órgão da convicção, e as pessoas passaram a achar que não podiam
conhecer a verdade e depois achar que elas nem tinham direito à verdade, não tinham direito de pensar, né? Uma humildade em que ela diz: meu cérebro não serve para nada, a verdade não existe, não pode ser conhecida e tudo mais. E ele diz, e ao mesmo tempo as pessoas começaram a crer em si mesmas. E aí ele fala: tá tudo errado, as pessoas deveriam duvidar de si mesmas e crer na verdade. Na página 41 ele diz o seguinte: é ocioso sempre falar da escolha entre fé e razão. A própria razão é questão de fé. É um ato de fé afirmar que os nossos pensamentos têm qualquer relação com a realidade. Se você é meramente um cético, deve mais dia menos dia se perguntar por que algo deveria dar certo, inclusive a observação e a dedução. Por que a boa lógica não pode ser tão enganadora quanto a má lógica? Não são ambas movimentos no cérebro de um macaco perplexo? O jovem cético diria: tenho o direito de pensar com meus próprios miolos. Mas o antigo cético, o cético completo, diria: não tenho o direito de pensar com meus próprios miolos, não tenho sequer o direito de pensar. A Ética das Fadas, que é o capítulo 3, vai tratar de um assombro, né, que o Chesterton tem. Ele vai dizer o seguinte, que quando ele escutava os contos de fada, ele ficava assim, admirado, ficava apaixonado por aquela coisa dos bichos diferentes, das plantas exóticas e tudo mais. E que o mundo é um conto de fadas, porque você olha para o mundo e você vê que tudo é arbitrário. Que quem poderia dizer que os ovos tinham que se tornar pássaros? Ou que a grama tinha que ser verde? Ou que a água tinha que ser daquele jeito? Tudo ao nosso redor é arbitrário. E para ser arbitrário precisa ter um arbítrio. Ou seja, as coisas óbvias são maravilosas de se dizerem, né? Existe um pensador atrás de todas as coisas, né? E eu acho que é esse o resumo dessa questão da ética do país das fadas. E ele fala o seguinte, que nesse país, né, nesse paraíso das fadas, sempre tem alguma coisa muito simples que pode acabar com a felicidade. Ele fala, por exemplo, pode dar meia-noite no relógio, a maçã pode estar envenenada. E aí, isso que dá ficar tomando café na hora do vídeo. E aí o mundo é exatamente assim, né? O pecado original foi uma coisa, no relato de Gênesis, uma coisa simples que acabou com tudo. Na página 74, ele vai dizer o seguinte: primeiro, descobri todo o mundo moderno falando do fatalismo científico, dizendo que tudo é como deveria ser, o cosmos se desdobrando sem erros e incertezas desde o princípio. A folha da árvore é verde porque nunca poderia ter sido outra coisa, mas o filósofo do conto de fadas é grato que a folha seja verde precisamente porque poderia ter sido escarlate. Ele sente como se ela tivesse se tornado verde no exato instante em que a olhou. Regozija-se com a brancura da neve sob argumento estritamente razoável de que poderia ter sido negra. Toda cor tem em si a ousada qualidade de uma escolha. Ele sente que algo foi feito, mas os grandes deterministas do século XIX eram fortemente contrários ao sentimento natural de que algo foi feito há apenas um instante. Na verdade, de acordo com eles, nada aconteceu realmente desde o princípio do mundo. Nada realmente aconteceu desde que a existência aconteceu, e mesmo sobre essa data eles têm dúvidas. Viu? O fato de você não poder explicar as coisas se torna aquela ideia circular, né, que ele fala no outro capítulo. Já o cristianismo te dá a liberdade de dizer que tudo foi feito e ficar admirado com isso. No capítulo 4, que é o estandarte do mundo, ele vai tratar do amor ao lugar em que vivemos. Será que nós podemos escolher entre amar ou não o mundo que vivemos? E o Chesterton vai dizer que aceitar o universo é uma questão de patriotismo, porque a gente não teve e ninguém nunca terá a oportunidade de escolher o lugar aonde vive, porque nós vivemos nesse universo, né? Não tem outro. Não temos apenas um lugar para existir e vivemos, nós temos apenas um lugar para existir e vivemos e pertencemos a esse lugar antes de podermos julgá-lo ou compará-lo com outros mundos. Na página 85 ele diz o seguinte: o ponto não é que este mundo é triste demais para ser amado ou alegre demais para não ser amado, mas sim que quando se ama algo, sua alegria é uma razão para o amor e sua tristeza para um amor ainda maior.
Muito lindo esse capítulo também. Ele vai fazer uma comparação interessante entre o Marte e o suicida. E essa comparação é sempre muito usada, né? Porque já que é para criticar a igreja, para criticar a fé, então o Marte seria aí uma prova de que existe algo ruim dentro da igreja que faz as pessoas se matarem. E ele vai dizer, os modernistas comparam o suicídio ao martírio. E o Chesterton vai dizer que o suicida mata tudo. Ele despreza tudo. Ele não quer ver mais nada. Corrompe cada flor ao se recusar a viver por elas. Quando o homem se enfoca em uma árvore, é capaz daquela árvore morrer de tanta tristeza, né? E ele diz que em todas as civilizações o suicida, ele geralmente é enterrado longe dos outros corpos, porque é muito ofensivo para qualquer coisa viva que alguém prefira exterminar a vida, né? Exterminar a própria vida, desprezando tudo, todas as mulheres, todas as flores, todos os animais, todos os homens e tudo mais. Mesmo que o destino do suicídio e do Marte seja a morte, eles são muito diferentes, né? Um homem entrega a sua vida pelos seus irmãos e por acreditar que a vida vale a pena, que o mundo tem salvação. Agora, o suicida se entrega à morte por acreditar que nada tem jeito, né? O Marte é leal ao universo e o ama tanto que odeia suas imperfeições, por saber do potencial de sua existência. O Chesterton percebe no final que Deus e o cosmos estavam separados. A separação entre Deus e o mundo, a transcendência negada pelos homens, era o único motivo para ser cristão. Ele, percebendo que os modernos negavam essa separação entre o Criador e a criação, assim como o pintor está separado da sua pintura, né? Que o pintor não precisa do quadro para ser pintor, para ser quem é. Ele fala que para ser... Isso faz com que ser cristão faça muito sentido, porque é exatamente admitir a realidade, né? Quando Chesterton se encontra com o cristianismo, ele diz que sentiu tudo se encaixar, o mundo se iluminar, e etc. Deixa eu ler esse pedaço. O prazer do otimista era prosaico, pois se sustentava na naturalidade de tudo. O prazer cristão era poético, pois se sustentava na anormalidade de todas as coisas sob a luz do sobrenatural. O filósofo moderno dissera-me repetidamente que eu estava no lugar certo e ainda assim sentia-me deprimido, mesmo quando concordava. Mas ouvi que estava no lugar errado e minha alma cantou alegremente, como um pássaro na primavera. O conhecimento desvelou e iluminou quartos esquecidos na escura casa de minha infância. Agora sabia por que a grama sempre me parecera tão esquisita quanto a barba verde de um gigante e por que podia sentir saudades de casa dentro de minha casa. O capítulo... cadê? O capítulo 5, né? Os paradoxos do cristianismo, é o capítulo mais incrível, assim, desse livro, sinceramente. Porque o Chesterton vai falar mais dele, né? Vai falar um pouco sobre a visão dele do cristianismo antes de admitir a fé cristã. E ele vai falar que uma coisa que chamava atenção nele era que existia uma acusação paradoxa, assim, uma acusação dúbia em relação ao cristianismo. Olha que interessante, alguns céticos escreveram, por exemplo, que o grande crime do cristianismo fora seu ataque à família. Tinha arrastado a mulher para a solidão e a contemplação do claustro, longe de seus lares e suas crianças. Mas então outros céticos um pouco mais avançados disseram que o grande crime do cristianismo foi o de nos impingir a família e o casamento, condenar a mulher à labuta de seus lares e suas crianças, proibindo-lhes a solidão e a contemplação. E existe na igreja os dois, né? A mulher que quer ser religiosa e a mulher que quer ser mãe, que quer ser casada, né? Então ele falou que essas contradições malucas, a igreja poderia ser pacifista ou sanguinolenta, né? O pacifismo dos mártires e a sanguinolência das cruzadas, simplória e excessivamente bela, ou seja, você tem São Francisco, né, simples, e também toda a pujança, né, da riqueza da igreja, das catedrais e tudo mais, austera e luxuriosa, inimiga das mulheres e seu tolo refúgio, pessimista solene e otimista insensata. Se esse mal existisse, teria de possuir algo supremo e único,
Ou seja, todas as acusações contra a igreja, contra o cristianismo, fizeram com que Chesterton voltasse sua atenção e fosse lá conferir, né? E ele falou o seguinte: uma instituição histórica que nunca acertou é quase tão miraculosa quanto uma que não pode errar. A única explicação que veio imediatamente à minha mente era que o cristianismo não veio do céu, mas do inferno. Se Jesus de Nazaré não era o Cristo, ele deve ter sido o anticristo. E ele foi conferir isso, né? Ele foi ver o que era de fato. Mais pra frente, aqui na página 116, ele disse o seguinte: talvez afinal o cristianismo seja são e todos os seus críticos loucos, das mais variadas formas. Testei essa ideia perguntando-me se havia algo de mórbido nos acusadores que poderia explicar a acusação. E daí ele vai analisar esses acusadores e aí você vai ler Hereges e vai ver o que ele encontrou, né? Por isso que a leitura, gente, deve ser casada, não tem jeito. Você tem que ler Hereges e Ortodoxia mesmo. A coragem é quase uma contradição em termos. Aí ele vai falar também, olha só a questão do Marte. Significa um forte desejo pela vida, que toma a forma de uma disposição para morrer. Aquele que perder a sua vida a encontrará. Não é misticismo para santos e heróis. Isso é interessante e é maravilhoso ler esse tipo de coisa, porque quando você admite a vida dos santos, né? Quando você vai ler a história da igreja, você vê que realmente aqueles homens amavam tanto a vida, amavam tanto a verdade, a realidade da salvação das almas, que eles morreram por causa disso. E aí tem uma parte aqui que eu gostaria de... Eu gostaria até de fazer um vídeo separado para ela, quando o Chesterton vai falar da superioridade e da humildade do homem. Que o homem pode ter uma soberba e uma humildade sobre si mesmo, sem cair no erro. Ele diz o seguinte, que o homem pode ser o mais soberbo das criaturas e deve ser o mais humilde do que jamais foi. Na medida em que sou homem, sou a maior das criaturas, e na medida em que sou um homem, sou o maior dos pecadores. Olha só. Olhe bem. Vou ensinar para vocês ler uma coisa. Eu tô falando assim porque já foi tão discutido isso, né? Lá nas lives com o Rafael e tal. Tem uma pessoa em especial que não admite isso. E que eu acho que parar para ouvir é mais importante do que vociferar, né? Na medida em que sou homem, ou seja, a minha natureza, a forma como eu fui feito, sou a maior das criaturas. A comparação do homem com o cachorro, com o gato, com a vaca, né, com as plantas, com as pedras, o homem é a maior das criaturas. E na medida em que sou um homem, ou seja, que eu pessoalmente sou pecador, sou o maior dos pecadores. Toda a humildade que significava pessimismo, que significava que o homem tomava uma perspectiva mesquinha ou vaga de todo o seu destino, tudo isso deveria desaparecer. Nunca mais deveríamos ouvir as lamentações de Eclesiastes sobre como a humanidade não era superior a bestas, ou o terrível brado homérico de que o homem era mais triste das bestas do campo. O homem era uma estátua de Deus a caminhar pelo jardim. Tinha uma proeminência sobre todos os brutos. Não era triste por ser uma besta, mas por ser um Deus estilhaçado. Os gregos diziam que os homens rastejavam sobre a terra como se lhe agarrando. Agora o homem deveria caminhar sobre a terra para dominá-la. O cristianismo pensou a dignidade humana como algo que só poderia ser expresso em coroas que irradiassem como o sol e em leques como plumas de pavão. E eis a maravilha, ao mesmo tempo que podia sustentar um pensamento sobre a abjeta pequenez do homem, que é um pessimismo encontrado em Eclesiastes, né? Que só poderia ser manifestada no jejum e numa fantástica submissão nas cinzas de São Domingos e na lividez de São Bernardo. No que dizia respeito ao pensamento sobre seu próprio ego, havia espaço e vazio suficiente para todo tipo de abnegação lúgubre e verdade amarga. E aí ele continua falando que você precisa separar essas coisas. Não tem como você pensar sobre o homem só na soberba ou só na humildade. Porque você não é só isso. Você não pode olhar de um ponto só, né? Talvez eu nem precise mais fazer esse vídeo. Enfim, olha bem esse trecho aqui. Qualquer um pode dizer, nem a arrogância nem a humilhação, e isso seria um limite. Mas dizer que aqui você pode se orgulhar e aqui você pode se humilhar, isso seria uma emancipação. Fantástico.
O final desse capítulo é uma exposição apaixonada do Chesterton pela ortodoxia católica, tá? Ele diz o seguinte: a igreja, com letra maiúscula, não poderia se dar ao luxo de se desviar por um fio de cabelo em algumas coisas. Se devia continuar seu grandioso e ousado experimento em busca de um equilíbrio irregular. Se uma ideia se tornasse menos poderosa, uma outra se tornaria excessivamente poderosa. Não era um rebanho de ovelhas que o pastor cristão guiava, mas uma manada de touros e tigres, de terríveis ideias e doutrinas devorantes, cada um forte o suficiente para se tornar uma falsa religião e devastar o mundo. Lembrem-se que a igreja se envolveu especificamente com ideias perigosas. Ela era uma domadora de leões. A ideia do nascimento pelo Espírito Santo, da morte de um ser divino, do perdão dos pecados, da realização das profecias, são ideias que, como todos podem ver, só precisam de um toque para se tornarem algo blasfemo ou feroz. Por isso que ele fala também lá atrás da ideia de quebrar o sistema religioso, né? Aqui é suficiente notar que se algum pequeno erro fosse feito na doutrina, grandes equívocos sobre a felicidade humana poderiam se espalhar. Chesterton destaca que a igreja se equilibra entre ataques, como quando precisou se desviar do arianismo, que negava a consubstancialidade da Trindade, e também do exagero transcendental do Oriente. Aí na página 130 ele vai dizer o seguinte: ele diz o seguinte: teria sido mais fácil aceitar o poder terreno dos arianos, ter caído no abismo sem fim da predestinação junto ao calvinismo do século XVII. É fácil ser louco e herético. É sempre fácil deixar que o espírito da época prevaleça. Ter caído em alguma das novidades do gnosticismo, a ciência cristã, teria sido de fato óbvio e lânguido. Mas evitar todas elas tem sido uma aventura alucinante, e em minha visão a carruagem celeste voa como trovão pelas eras, deixando as tolas heresias prostradas e dispersas, enquanto a poderosa verdade permanece de pé, mesmo que abalada. Bem, o Chesterton ainda vai falar de religião comparada, ele vai tratar um pouco de budismo, vai falar também de santidade, vai falar de conservadorismo. E o final desse livro é realmente uma coisa incrível. Ele vai falar de livre-arbítrio também, tá? Tem uma parte aqui no final que ele diz o seguinte: dessa forma, desde que aceitei a cristandade como uma mãe e não meramente como um exemplo fortuito, descobri a Europa e o mundo uma vez mais como o pequeno jardim onde fitei as formas simbólicas do gato e da enxada. Voltei a olhar para tudo com a antiga ignorância élfica, cheio de expectativas. É interessante demais você pensar que o cristianismo ele é uma ideia de esperança infantil. E lembrar que Deus falou isso, né? Que nós devemos ser como crianças. Diante da fé, diante de Cristo, diante da cruz, nós devemos ser como crianças, né? Esperançosos, confiantes, como a criança é. Você vê como é que é ler Chesterton, né? Você fica assim, perdido no negócio. Tem uma hora que ele fala assim: uma palavra, a coisa mais absurda que poderia ser dita da Igreja Católica é aquela que todos já ouvimos sendo dita. Como podemos dizer que a Igreja deseja nos levar de volta à Idade das Trevas? A Igreja foi a única coisa que de fato nos tirou dela. E eu anotei o seguinte: como escutar uma coisa dessas, dita com tanta convicção, e não imaginar que estamos enganados? Ler Chesterton é isso, tá? Você sempre vai ter esse sentimento de como que ele pode estar falando isso, que vai contra qualquer pensamento que você tenha na sua cabeça, assim. Quando você não está acostumado com a ortodoxia católica, né, como eu, por exemplo, às vezes eu leio uma coisa e falo assim: caraca, eu penso exatamente ao contrário. Como é que pode uma pessoa falar isso com tanta convicção? E aí você vai estudar, né? Deixa eu falar uma coisa com vocês. A coisa mais importante de uma vida intelectual é você admitir que pode estar errado. Admitir que você pode estar enganado e buscar a verdade, tá? Então, o amor à verdade, como diz Sertianges, é o que nos leva à vida intelectual, é o que nos move, a curiosidade pela verdade. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Não falei de todos os capítulos, como eu disse, eu não ia fazer, né, aquela playlist, mas eu destaquei aquilo que eu mais gostei. E espero que vocês tenham uma boa experiência de leitura desse livro, tá bom? Um abraço. Desculpa pela demora de falar sobre esse livro. Gostaria de ter feito uma resenha um pouco melhor, mas não tem sido dias fáceis, tá? Eu espero vocês no próximo vídeo e até mais.